Você costuma ter DRs, ou seja, discussões de relacionamento que não levam a lugar nenhum, que mais parecem um show de agressões e que depois cada um sai emburrado para um lado e nunca as coisas melhoram a partir dessas conversas? Bom, o grande problema disso é que o seu casamento foi feito para ser a base da sua vida. E se essas conversas não levam a lugar nenhum, alguma coisa está errada. E é sobre isso que a gente vai conversar no dia de hoje. Eu já estou aqui com o meu cafezinho porque é um papo de amigas que eu quero ter hoje com você. Se você ainda não me conhece, eu sou a Maria Helena e aqui no YouTube, também no meu Instagram é o MHBand, eu falo sobre como se tornar uma mulher extraordinária em casa, no trabalho e no coração. Então já me segue aí se é isso que você sonha, deseja para a sua vida. Como o assunto hoje é casamento, eu vou contar um pouco da minha história aqui para vocês e nós vamos chegar no final do vídeo a estratégias importantes que você precisa colocar em prática para construir conversas saudáveis com o seu marido ou com seu namorado, seu noivo, se você ainda não é casada, até para você se preparar para o futuro, né? Além de ser casada, eu também sou comunicadora. Então, eu aplico essas estratégias de comunicação para que a gente consiga colher melhores resultados nessas conversas também nos nossos relacionamentos, principalmente no nosso casamento, tá? Eu sou casada há 5 anos, então eu me casei em 2019, namorei com meu marido por muito tempo e eu te entendo muito sobre essas conversas que não levam a lugar nenhum, porque até uma partilha pessoal do meu coração é que eu sou uma pessoa muito explosiva. Então eu preciso podar várias arestas na minha vida, em mim mesma, para que eu também consiga ter essas conversas mais frutuosas. Então, o que acaba acontecendo nessas conversas, né, que não levam a lugar nenhum? A nossa vida, ela já é cheia de problemas. A gente tem problemas no trabalho, a gente tem problemas na nossa vida financeira, na nossa vida fora de casa. A gente é surpreendido com notícias ruins durante a nossa vida. E se a gente não tem o nosso parceiro do nosso lado, né, a pessoa que é a nossa dupla para viver a vida inteira, a gente acaba agredindo essa pessoa, a gente acaba distanciando esse relacionamento, a gente está colocando o nosso próprio time contra a gente mesmo, ou seja, de tudo que a gente tem para lutar na vida, a gente acaba colocando mais uma luta que atrapalha a nossa vida, né, o nosso crescimento. Então, a primeira coisa que eu preciso te falar aqui é que, na minha concepção e no meu modo de viver, o casamento, o matrimônio, o relacionamento do homem e da mulher é a base da família, é a base da casa, é o que faz a casa e os filhos e todo o resto da nossa vida estar bem. Então, se eu não estou bem com o meu marido, eu não consigo ser uma boa mãe, né? Eu não consigo ser uma boa trabalhadora. Na minha vida, isso impacta diretamente porque eu vejo o matrimônio como o grande pilar de todas as outras coisas. Do contrário, quando o casamento vai bem, quando a gente está jogando junto, nós ficamos muito mais fortes para enfrentarmos todos os outros desafios da vida. Se você é mãe, você sabe quantos desafios a gente tem, né? Se você trabalha, você sabe quantos desafios a gente tem. Então, quando a gente entende a nossa missão enquanto mulheres, e aqui eu falo como mulheres porque eu tô conversando aqui com mulheres, mas essa também é a missão do homem, né? Quando a gente entende essa nossa missão de construir um relacionamento, a gente compreende que não é inteligente, não é frutuoso, não é santo que a gente dê um tiro no nosso parceiro de vida a cada conversa que a gente tem. Não é inteligente que a gente esfaqueie o nosso companheiro de guerra. Não é inteligente que a gente deixe derrotado a pessoa que deveria estar forte para caminhar do nosso lado, para vencer todas as batalhas que a gente já tem. Então, nós precisamos ser inteligentes e intencionais. E aí vamos partir para essa conversa sobre as discussões que a gente precisa ter. É normal que a gente tenha discussões, é normal que a gente tenha pontos para alinhar no casamento, é normal que a gente fique chateado com o outro. Só que essas conversas precisam ser inteligentes para que, ao invés de esfaquear o nosso parceiro, a gente coloque força, a gente alinhe os pontos para que ele esteja melhor na próxima batalha, para que ele entenda onde ele errou, para que a gente consiga caminhar juntos e de mãos dadas na próxima batalha.
Então, vamos lá. Se você vive conversas que tem agressões, que você só fala mal do outro o tempo inteiro, que você joga coisas na cara e que a gente sai daquela conversa mal, sem propósito, sem saber como melhorar, os dois saem desse jeito das conversas. E eu já tive conversas assim, eu abro o meu coração para te dizer que eu também tenho dificuldade com isso, né? Bom, se a gente faz isso, significa que a gente está enfraquecendo os dois soldados. Não é assim que a gente precisa caminhar numa discussão de relacionamento, tá? Então agora a gente vai partir para as nossas estratégias. Se você tem o propósito de que o casamento seja o pilar da sua vida, isso é essencial. E aqui eu vou trazer estratégias de comunicação, porque nós precisamos ser inteligentes e intencionais. Lá no nosso trabalho, a gente não tem reunião de feedback. Aí você senta com seu chefe de forma super respeitosa, você escuta o que ele tem a dizer. É uma conversa preparada. Você pensou no que você queria falar, o seu chefe pensou no que você queria falar. Os dois saem com os pontos conversados ali, com as metas do que precisa ser feito. Por que no seu trabalho, que é um ambiente que também deve exigir o seu melhor, você tem estratégia para conversar e na sua casa você acha que o seu marido é um saco de pancadas, né? Então a gente precisa colocar a devida importância nas coisas. Da mesma forma que o seu trabalho é importante, o seu casamento é a coisa mais importante da sua vida. Então vamos lá. A primeira coisa, gente, é que eu falo isso com as minhas alunas direto, né? Aluna minha, mulher que me acompanha aqui, mulher que quer ser extraordinária, não tem DR por WhatsApp, não tem DR no celular. Pelo amor de Deus, gente, a principal falha de comunicação que existe no WhatsApp é que a gente não consegue entender o tom da conversa do outro. Se o outro escreve uma coisa correndo, né? Às vezes ele tá correndo e escreveu sentindo uma coisa, pensando uma coisa. Quando você recebe essa mensagem, você vai ler no tom que está no seu coração e não no coração do outro. Então você não consegue fazer uma leitura da expressão corporal, você não consegue fazer uma leitura da voz do outro. Isso significa que vai acontecer problema. Então, aconteceu uma coisa durante o dia, tá cada um num canto, você vai guardar no seu coração, igual Nossa Senhora fazia, vai guardar no seu coração, vai refletir sobre o que você quer falar e vai conversar quando você chegar em casa, tá? A próxima coisa, eu fiz uma lista aqui, por isso que eu tô olhando pro meu celular, para eu não me esquecer de nada, tá? A próxima coisa é que você vai pensar na sua intenção com aquela conversa. Você não pode ser impetuosa, não pode ser explosiva a ponto de, meu Deus, aconteceu uma coisa, eu senti aquela coisa, eu falo tudo sem pensar, acaba que agride o outro, enfim. Você vai pensar, qual é a minha intenção com aquela conversa? Olha, eu quero que o meu marido saia dessa conversa entendendo que eu preciso que ele chegue mais cedo em casa, pelo menos 2 dias por semana para me ajudar mais. Bom, então como eu vou conduzir essa conversa para que o objetivo seja cumprido? Será que eu vou conseguir cumprir esse objetivo se eu chegar falando, você é um atrasado, você não chega nunca mais cedo, você não tá se preocupando com a nossa casa? Pronto, se eu jogar só essas verdades ao vento, eu vou conseguir cumprir com o meu objetivo? Não, então você vai pensar, olha, meu objetivo é esse, eu quero que ele saia com isso organizado, que ele coloque isso na agenda. Tá, então eu vou organizar como que eu vou falar isso. Olha, eu tenho sentido isso, você está chegando em casa todo dia mais tarde, e aí eu já vou partir para a terceira estratégia, que é você falar mais sobre o seu sentimento do que sobre o defeito do outro. Então, ao invés de falar, você é isso, você é aquilo, você vai falar, amor, você está chegando mais tarde em casa? Eu tenho me sentido muito sozinha, eu tenho me sentido sobrecarregada, porque eu tô ficando sozinha com as crianças com muita frequência. Eu tenho me sentido assim, eu tenho me sentido assado. A minha rotina tem ficado desse jeito por causa da sua ausência. Então você vai falar sobre os seus sentimentos. Por quê? Porque isso é inegável, é o que está no seu coração. Você não está apontando o dedo na cara do outro, você fala sobre o seu coração. E isso é genuíno. Então você fala sobre si. E aí, na sequência, né, pensando já no objetivo que você pensou para aquela conversa, depois de expressar os seus sentimentos, você traz uma solução. Então, amor, será que às terças e quintas você consegue organizar para chegar em casa 5h30, 6 horas no máximo? Porque aí já vai me dar uma aliviada e aí a gente coloca na sua agenda para não marcar reunião terça e quinta nesse horário. Isso é o que acontece aqui em casa, por exemplo. Meu marido tem muita reunião até mais tarde e essas nossas conversas elas precisam culminar numa organização prática de agenda. Então, a solução que eu tenho trazido, né, que eu tento trazer é sempre essa.
Então, você organiza uma conversa que no final vai ter uma conclusão. E ele, o seu marido, vai pegar uma coisa concreta para organizar, para conseguir contribuir com aquele objetivo que você pensou, refletiu e falou de forma organizada. Então, olha como que é diferente. Você é um atrasado, você nunca chega em casa, eu tô exausta, você só chega tarde, eu não tô conseguindo viver minha vida assim. Olha essa conversa. Eu só apontei o dedo, só xinguei, só critiquei. Levou a algum lugar? Não, não levou a lugar nenhum. Veja do contrário. Amor, vamos conversar? Eu tô ficando muito cansada. Eu tô esgotada. Realmente os meninos estão exigindo muito de mim. A minha rotina tá ficando apertada. Eu não tô conseguindo terminar as coisas do meu trabalho. Eu estou assim, eu estou esgotada. E aí eu fiquei pensando sobre isso e aí eu queria ver com você se é possível. Será que às terças e quintas você consegue organizar a sua agenda para chegar em casa às 5h30? Aí a gente já vai conseguir me ajudar muito. Aí nas segundas, quartas, por exemplo, segunda e quarta, por exemplo, você vai e trabalha até a hora que você quiser, marca as reuniões de terça e quinta para quarta até mais tarde, porque dessa forma eu consigo organizar para ter pelo menos 2 dias de descanso. Será que é possível? Pronto, olha como uma conversa vai gerar frutos, entende? A gente precisa ser intencional, a gente precisa ser prática na hora de pensar nessas conversas também. E aí, o outro ponto é levar soluções pensadas. Então, pense, faça a digestão daquele problema antes de chegar na conversa. Eu, trazendo aqui uma conversa para a área profissional agora, toda vez que uma pessoa, né, da minha equipe, chega para mim com um problema, eu espero que essa pessoa chegue para mim também com uma solução pensada. Isso me faz ver que aquela pessoa é uma boa profissional. Então, da mesma forma, é de aquela frase, né, que fica famosa na internet, é de bom tom que você, enquanto esposa, pense com profissionalismo também nessa conversa. Bom, eu tenho um problema. Ao invés de chegar só com um problema, eu vou levar uma solução. Isso é ser uma boa profissional lá no seu trabalho. Isso também é ser uma boa esposa dentro da sua casa. Outra coisa, pensar no tom da conversa e nas palavras que você vai usar. Bom, se a gente chega num tom de deboche, num tom de ironia, num tom agressivo para conversar com o nosso marido, não vai gerar fruto, muito provavelmente não vai gerar frutos. Eu sei que muitas vezes a gente está com os sentimentos à flor da pele. Eu sou uma pessoa explosiva, como eu disse para vocês. Então, esse é o meu principal defeito. Esse é o meu principal ponto a ser trabalhado. Mas como eu me conheço, como eu sei que eu tenho esse defeito, eu sei que eu preciso pensar muito cuidadosamente sobre isso. Então, eu preciso pensar num momento que eu tô mais calma, mais tranquila, que eu não vou usar palavras ruins, eu não vou ser agressiva. Então, isso é essencial para que você chegue no fruto que você quer encontrar, tá? E um outro ponto muito importante também é pensar no momento dessa conversa. Gente, pelo amor de Deus, não tem nada, nada no planeta que me deixa com mais vergonha alheia do que casal que fica brigando na frente das outras pessoas. É vergonhoso, os outros ao redor ficam sem saber o que fazer, ficam incomodados. Isso é muito feio. Não discuta na frente das pessoas. O seu marido é o seu principal parceiro. As pessoas ao seu redor precisam admirar a relação de vocês, precisam admirar o seu companheiro. Ora, se você fica falando mal dele, xingando ele, agredindo ele na frente das outras pessoas, pelo amor de Deus, é como se mais uma vez você estivesse esfaqueando o seu parceiro, você estivesse esfaqueando o seu companheiro de guerra na frente do mundo. Não é assim que as coisas funcionam. O casamento é o pilar da sua vida, certo? Então escolha muito bem o momento dessas conversas, quando vocês estiverem sozinhos, quando vocês estiverem tranquilos, quando vocês não estiverem na frente das crianças. Eu sei que muitas vezes as crianças estão com a gente o tempo inteiro, a gente quer falar, quer resolver logo. Eu também tenho essa dificuldade, mas poxa, os nossos filhos não têm nada a ver com isso, eles precisam se sentir seguros na nossa casa. Eles não têm que ficar no meio da guerra. Muito pelo contrário, eles têm que ver que a vida está indo bem, que a casa deles é um ambiente seguro, certo? E a outra coisa é que você precisa entender que essa conversa também vai trazer pontos de melhora para você. Se a gente chega na conversa a fim que só o outro mude, né, com vontade de que só o outro leve pontos de melhora dali para frente,
a gente está sendo imatura. Por quê? Igual eu falei aqui, eu conheço os meus defeitos, eu sei de vários defeitos que eu tenho. E eu sei que a pessoa que mais vai conhecer a fundo os meus defeitos é o meu marido. Meu marido conhece defeitos meus que você não conhece, que as minhas amigas não conhecem. Meu marido me conhece tão a fundo que ele é a pessoa mais capaz de me dizer onde eu preciso melhorar. Ele é a pessoa que enxerga o meu interior, é a pessoa que mais tem acesso ao meu coração, aos meus sofrimentos, às minhas batalhas, aos meus defeitos, aos meus medos, às minhas intimidades. Então, ele é a pessoa que mais sabe iluminar o meu caminho para me dizer onde eu preciso melhorar. Então, essa discussão, né, essa DR que a gente está chamando aqui, ela também precisa trazer pontos de melhora para mim. E eu preciso ter maturidade de entender que isso vai acontecer. Então, quando meu marido traz para mim lá, amor, eu também tô sentindo isso sobre você, será que você pode melhorar assim? Você tá estressada com as crianças? Você tá desorganizada nisso? Você tá explosiva demais? Eu preciso pegar um papel e uma caneta igual eu faço no meu trabalho? Anotar, porque esses são os pontos de vida que eu preciso levar daquela conversa adiante. Eu não posso levar isso com ressentimento. Por quê? Porque ele é o cara que quer o soldado do lado dele, né? No caso eu, bem, forte, preparado para a batalha. Ele me quer santa também. Então eu preciso ter maturidade de tomar nota dessa conversa e falar realmente. Eu também tenho pontos de mudança daqui para frente. Então precisamos ter maturidade de entender que essa DR também serve para construir o meu interior, certo? Nós estamos juntos. Nós conversamos para alinhar os pontos para que nós dois juntos fiquemos mais fortes para a guerra que vem no trabalho, para a guerra que vem dentro de casa, para a guerra que vem na rotina que nos engole, para a guerra que vem com as notícias ruins que a gente recebe. Juntos, casamento é isso, casamento é mão dada para a gente enfrentar o mundo e não para a gente se esfaquear e chegar fraco no mundo. Não é assim que funciona. Casamento é união eterna. Casamento é querer que o outro cresça, assim como aceitar que o outro quer que você cresça. E é para isso que servem essas conversas. Então, seja inteligente, seja intencional e entenda que o seu marido é o seu bem mais precioso. No fim das contas, o que você quer? Que os dois cheguem juntos no céu e que os filhos cheguem junto com vocês nessa. Então, seja inteligente, seja madura, porque esse caminho a dois não é fácil, mas é muito mais fácil quando os dois estão juntos com o mesmo propósito, certo? Vamos em frente, vamos firmes. Eu também tenho muitos defeitos para alinhar, eu também preciso ser mais inteligente, mais intencional nas minhas conversas, mas eu sei, eu tenho consciência de que o casamento é o presente mais precioso que Deus me deu. É a árvore. Os filhos são os frutos, mas se a árvore não está forte, esses frutos não vão estar com a graça, com a beleza que eles precisam ter. Um beijo, muito obrigada pela sua companhia. Fortaleça isso no seu casamento. Eu também tenho esse compromisso de fortalecer e vamos juntas nos tornarmos mulheres extraordinárias. Um beijo.